Audioleitura de fragmento da obra Os Milagres de Sua Mente, do Dr. Joseph Murphy. Capítulo O Subconsciente nos Negócios. Na ciência da imaginação, eliminam-se todas as impurezas mentais, como o medo, a preocupação, os pensamentos destrutivos, a autocondenação e a união mental com outros fatores negativos diversos. Deve-se focalizar toda a atenção no ideal e evitar qualquer desvio do objetivo. À proporção que nos deixamos absorver pela realidade do nosso ideal, adorando-o e mantendo-o leais a ele, veremos o nosso desejo tomar forma e ingressar em nosso mundo. Mas muitas são as pessoas que eu conheço e que me vieram contar que, diabolicamente, invertem o uso dessa faculdade interior. A mãe, por exemplo, imagina que algo de mal está acontecendo a seu filho só porque ele demora a chegar a casa. Imagina logo um acidente, o hospital, o filho sendo operado, etc. Outro exemplo da utilização da imaginação para fins destrutivos é o negociante próspero que vive a pensar negativamente. Ao chegar a casa, após a jornada no escritório, passa em sua mente um filme de fracassos, visualiza as prateleiras vazias, imagina-se falindo, a conta do banco a zero, as portas do negócio fechando-se para sempre, embora a sua situação seja de prosperidade verdadeira. Nenhuma verdade existe nessa sua imagem mental negativa que carece totalmente de fundamento. Em outras palavras, o que ele receia não existe, exceto em sua mórbida imaginação. O fracasso jamais o atingirá a menos que ele mantenha aquela imagem mórbida carregada com a emoção do medo. Se ele se deixar arrastar constantemente por essa imagem mental, naturalmente provocará o fracasso. Entre o sucesso e o fracasso, ele terá escolhido o fracasso. Existem ainda os preocupados crônicos que nunca imaginam nada de bom ou de bonito. Parecem pressentir sempre que algo de ruim ou destrutivo acontecerá. Não conseguem imaginar uma só razão pela qual algo de bom deva ou possa acontecer. No entanto, inventam dúzias de razões para as coisas tristes ou ruins. Por que isso? A razão é simples. Essas pessoas são habitualmente negativas, isto é, a maioria de seus pensamentos tem natureza negativa, caótica, destrutiva e mórbida. A proporção que fazem desses padrões negativos de pensamento um hábito condicionam seu subconsciente negativamente. Sua imaginação é governada pelas sensações e estados de espírito dominantes, razão pela qual só conseguem imaginar o mal, mesmo relativamente aos entes amados. Se um filho está no exército, por exemplo, começam a imaginar que ele vai apanhar pneumonia, tornar-se alcoólatra ou moralmente dissoluto. Se ele vai para a guerra, imaginam logo que será ferido e toda a classe de imagens destrutivas invadem sua mente. Isso se deve à força hipnótica do hábito que anula todas as suas preces. Escolha agora. Comece a pensar construtiva e harmoniosamente. Pensar é falar. Seu pensamento é sua palavra. Faça de suas palavras um favo de mel, doces para os ouvidos e agradáveis para os ossos. O futuro é apenas o presente que cresceu, é sua palavra ou pensamento invisível tornado visível. Suas palavras são agradáveis ao ouvido? Qual é a sua palestra íntima neste momento? Ninguém está ouvindo. Trata-se de seu próprio pensamento silencioso. Talvez você esteja dizendo com seus botões: eu não posso, é impossível, estou demasiado velho, que chances tenho eu? A Maria pode, mas eu não tenho dinheiro, não adianta, já tentei e não consigo. Se assim for, suas palavras não são como um favo de mel. Não são agradáveis ao ouvido, não inspiram nem incentivam.
Ouspensky sempre realçou a importância das palestras íntimas, das conversas e dos resmungos que indicam como nos sentimos internamente, pois o interior espelha o exterior. Será sua conversa íntima agradável para os seus ossos? Ela o empolga, o emociona, fala feliz? Os ossos são um símbolo para estrutura e simetria. Faça com que suas vozes interiores o apoiem e fortaleçam. Decrete sua decisão agora e repita convictamente: deste momento em diante, só admitirei em minha mente as ideias e pensamentos que curam, beneficiam, inspiram e fortalecem. Faça de suas palavras, doravante, maçãs de ouro em quadro de prata. A maçã é um fruto delicioso. O ouro significa poder. Quadro de prata, segundo a Bíblia, significa seus desejos. O quadro em sua mente é a forma pela qual você deseja que as coisas ocorram. É o quadro ou imagem de seu desejo realizado e pode se referir a um novo emprego ou a recuperação da saúde. Faça com que suas palavras, seus silenciosos pensamentos íntimos e seus sentimentos coincidam e combinem com o quadro de prata de seus desejos. O desejo e a sensação reunidos num casamento mental tornar-se-ão realidade. Assegure-se de que sua imaginação está funcionando para o bem e de que suas palavras são doces ao ouvido. Que ouve você neste momento? Que está escutando? Em que está prestando atenção? Aquilo a que você presta atenção infla, cresce e se multiplica em sua vida. A fé entra pelos ouvidos, disse o apóstolo Paulo. Preste ouvidos às grandes verdades divinas, à voz divina. Em que língua fala essa voz? Não é em inglês, francês ou italiano, mas na linguagem universal do amor, da paz, da alegria, da harmonia, da crença, da confiança e da boa vontade. Preste ouvidos a essas qualidades e potências divinas. Sorva mentalmente essas qualidades positivas e duradouras e aos poucos você se condicionará a elas e a lei do amor governará a sua vida. Muito tem sido citada a frase: o homem é feito à imagem do Criador. Isso significa que nossa mente é a mente do Criador, pois só existe uma única mente. Nosso espírito é o espírito do Criador e nós criamos da mesma forma e pela mesma lei do Criador. Nossas experiências, circunstâncias, ambiente, condição física e financeira, vida social, etc., isto é, o nosso mundo individual, tudo é extraído de nossas próprias imagens mentais e feito inteiramente à nossa imagem. Afeição atrai afeição. Nosso mundo é um espelho que reflete para nós todo o nosso mundo interior de pensamentos, sentimentos, crenças e conversas íntimas. Se começamos a imaginar forças do mal trabalhando contra nós, ou azares perseguindo-nos, ou outras forças e outras pessoas trabalhando contra nós, provocaremos uma reação em nosso subconsciente no sentido de corresponder a essas imagens negativas e esses receios de nossa mente. Em consequência, começaremos a dizer que tudo está contra nós, que as estrelas, os espíritos ou os demônios nos perseguem. Em realidade, a ignorância é o único pecado. A dor não é uma punição, e sim a consequência da má utilização de nossa força interior. Voltemo-nos para a única verdade e compreendamos que só existe uma força espiritual que funciona através de nossos pensamentos e das imagens de nossa mente. Os problemas, os vexames e sofrimentos provêm de nossas incursões pela senda do erro e do medo. Temos de nos voltar para o centro, para a presença do bem dentro de nós mesmos, afirmando agora mesmo a soberania e autoridade de nossa íntima força espiritual, que é o princípio de toda forma de vida. Clamemos por orientação, poder, apoio e paz, e essa força reagirá favoravelmente. E agora vou indicar como se pode
definitiva e positivamente transmitir uma ideia ou imagem mental ao subconsciente. A mente objetiva ou consciência humana é pessoal e seletiva. Ela escolhe, seleciona, pesa, analisa, disseca e investiga, sendo capaz de raciocinar indutivo e dedutivo. A mente subjetiva ou subconsciente está sujeita à consciência, podendo ser considerada como sua serva. O subconsciente obedece às ordens do consciente, pois o consciente tem força, e essa força é o pensamento. Por trás do pensamento encontra-se a mente, o espírito, a essência. Ao serem focalizados e dirigidos, os pensamentos atingem níveis subjetivos, mas para isso necessitam um certo grau de intensidade. Intensidade consegue-se pela concentração. Concentrar-se é voltar-se para o centro e contemplar a força infinita que jaz dentro de si mesmo em feliz repouso. Para concentrar-se corretamente, é preciso imobilizar as engrenagens da mente e ingressar num estado mental de repouso e tranquilidade. Quando nos concentramos, reunimos nossos pensamentos e focalizamos toda a nossa atenção em nosso ideal, nosso objetivo. Visamos então um ponto central, um ponto focal, para onde dirigimos toda a nossa atenção e devoção concentrada em nossa imagem mental. O processo da atenção focalizada é algo semelhante ao da lente de aumento ao focalizar os raios do sol em um só ponto. Pensemos na diferença de efeito das vibrações esparsas do calor solar e das vibrações, muitas vezes multiplicadas, que emanam de um ponto focal, para o qual sejam dirigidos. Da mesma forma, a atenção imobilizada de suas imagens mentais focalizadas ganhará intensidade multiplicada, gravando uma profunda e duradoura impressão na superfície sensível de seu subconsciente. Talvez seja necessário repetir uma determinada cena mental muitas vezes até se conseguir impressionar o subconsciente. O segredo da impregnação do subconsciente, porém, é a manutenção contínua da imagem. Quando o medo ou a preocupação surgir durante o dia, podemos imediatamente voltar-nos para a imagem que formamos em nossa mente, cônscios de havermos posto em funcionamento uma lei psicológica definitiva que trabalha a nosso favor na câmara escura do subconsciente. Ao tomarmos essa atitude, estaremos regando e fertilizando a semente que plantamos e, por conseguinte, acelerando seu crescimento. O consciente humano é como uma máquina e o subconsciente é o motor. É preciso pôr o motor em funcionamento para que a máquina faça o seu trabalho. O consciente é, portanto, o dínamo que desperta a força do subconsciente. O primeiro passo para transmitir claramente o seu desejo, sua ideia ou sua imagem ao subconsciente é tranquilizar-se, imobilizar a atenção, ficar calmo e quieto. Essa atitude pacífica, tranquila e calma da mente evita a interferência de forças externas ou ideias falsas na absorção mental de seu ideal. Além disso, o estado de espírito tranquilo, passivo e receptivo reduz o esforço ao mínimo. O segundo passo é começar a imaginar a realidade daquilo que se deseja. Se quisermos vender nossa casa, por exemplo, devemos aplicar o método que eu relatei a alguns corretores que me consultaram e que eles aplicaram com excelentes resultados. Eu desejava vender minha casa e coloquei uma placa no jardim com os dizeres: proprietário vende. No dia seguinte, à hora de dormir, eu me perguntei: que é que você fará se vender a casa? E respondendo à minha própria pergunta, comecei a relatar. Eu retiraria aquela placa e a jogaria na garagem. Em minha imaginação, agarrei a estaca fincada no jardim, arranquei-a da terra, coloquei-a sobre os ombros, andei até a garagem e atirei-a ao chão, dizendo brincando à placa: não preciso mais de ti. E o tempo todo sentia a satisfação interior da ação, considerando-a como fato consumado. No dia seguinte, apareceu um interessado que me deu $1.000 de sinal, dizendo:
Pode arrancar sua placa. Vamos ao tabelião. Arranquei a placa imediatamente e levei-a para a garagem. A ação exterior estava apenas repetindo a interior. Isso não constitui nada de novo, pois a imagem imposta ao subconsciente sempre se projeta na tela objetiva de nossa vida. Este processo ou técnica é mais velho que a Bíblia. O que temos por dentro sempre se reflete para fora. A ação externa sempre se segue à ação íntima. Em certa época, eu fui contratado por uma grande organização como consultor espiritual. Através de meios fraudulentos, um grupo estava tentando apoderar-se de vastas regiões onde se situavam minas e outros interesses da organização. Perseguiam a organização com uma série de truques legais, numa voraz tentativa de extrair-lhe algo sem nada oferecer em troca. Conversando com um advogado da firma, convenci-o a dramatizar vividamente na sua imaginação, várias vezes por dia, a cena do presidente da organização congratulando-o pela perfeita e harmoniosa solução encontrada para o caso. À proporção que ele fixava a imagem mental, por meio de sua contínua repetição, a inteligência subjetiva forneceu-lhe algumas ideias novas, que ele classificava como surgidas do ar. Seguindo essas novas ideias, muito cedo conseguiu ganho de causa no processo. Se uma pessoa tem uma promissória a vencer no banco, sem possuir dinheiro para resgatá-la, poderá aplicar esse princípio e, se o fizer com plena convicção, o subconsciente lhe fornecerá a quantia necessária. Não importa como, quando, onde ou por que meios. A mente subjetiva possui meios que nós ignoramos e que se encontram além de nosso raciocínio. É um dos instrumentos de que o homem dispõe a fim de poder prover-se de tudo quanto for necessário ao seu bem-estar. Aquele que não possua o dinheiro para pagar um título pode imaginar-se depositando um cheque em uma quantia em dinheiro no banco, isto é, imaginar-se entregando o dinheiro ao caixa. O importante é tornar-se intensamente interessado na imagem mental, tornando a ação imaginária real e natural. Quanto maior for o interesse de sua mente no drama imaginário, tanto maior a eficiência com que o ato imaginário se depositará no banco do subconsciente. A pessoa pode imaginar toda a cena de ir ao guichê do caixa do banco, dando-lhe tal cunho de veracidade que essa cena se concretize fisicamente.